Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito felizes, muito abençoados por Deus, né? E que essa semana venha a ser uma semana repleta de paz, repleta de alegria, repleta de sabedoria e de muitas bênçãos do Papai do Céu, tá bom? Nós vamos começar nossa primeira atividade de hoje. Nós vamos começar lá no nosso livro didático, tá certo? Para quem, por acaso não tenha ele em casa, tem que estar buscando na escola durante a semana, porque nós iremos usar o nosso livro aí no decorrer das atividades, tudo bem? Para quem já tem ele, então lá na página 160, 161 e 162, 163, nós estaremos lendo o texto e copiando as questões lá no caderninho para estar respondendo, tudo bem? Não esquece de colocar lá no caderno a data de hoje, dia 10/8, tá? Coloca a data de hoje e responde as questões, tá certo? Não precisa copiar a questão, tá? Copia só o número 1, por exemplo, número 1, página 160, número 1, né? E coloca as respostas que você considera corretas, ok? Na próxima aula, a prof faz aqui um adiantamento dessa correção, né? E aí vocês estarão ali verificando se vocês fizeram certo ou não, combinado? Relembrando a aula passada, eu passei um vídeo para vocês onde vocês deveriam estar trabalhando com o vídeo, né? O tema sustentabilidade. E vocês deveriam estar verificando os lixos na casa de vocês, se eles são reciclados ou não. Caso não for, né, ou não fossem reciclados, vocês teriam que estar fazendo esse serviço, fazendo a reciclagem do texto. No entanto, poucas crianças me retornaram no privado esse vídeo, tá? Quando vocês retornam às atividades, é validado como a presença de vocês. Se vocês não fazem a atividade, vocês estão acarretando faltas, tá? Então, essa é a importância de vocês estarem aí fazendo os vídeos e retornando para nós, tá certo? Para não sofrer outras consequências aí mais tarde, combinado? Lá na página 160, então, nós vamos trabalhar sobre o abastecimento de água. Através da leitura, vocês vão ver como a água, né, que nós temos na nossa torneira, ela chega até a nossa casa, tá certo? Ali no texto, ele vai citar 3 modelos de como o Rio de Janeiro trabalhava, né, começou lá em 1723, em Largo da Carioca, com uma pequena fonte de sistema de abastecimento que era conhecido como aqueduto, tá certo? Logo, a cidade entendeu que não conseguia estar atendendo toda a região, né, do Rio, nem todas as outras cidades do Rio de Janeiro. Então, ainda tinha pessoas nessa época que faziam então a busca da água, né, em bicas. Elas buscavam também a fontes e cisternas, né? Cisternas eram caixas de água muito grande que abasteciam uma determinada região, né? Cada região daí tinha essas cisternas aí, né? E eles abasteciam então essa população. Então, aqui na nossa cidade, a nossa água também passa por um processo de abastecimento, que é ali perto na rua Bento Munhoz, onde tem ali um espaço da Cenepar. Então, o sistema de abastecimento da água de União da Vitória é retirada essa água do rio, né, e tratada ali. Se a água chega limpa em nossa casa, pensem bem, como ela é no Rio Iguaçu, o Rio Iguaçu todos nós conhecemos, né? Então, como ela é no Rio Iguaçu e como ela chega na nossa casa? Tem uma diferença enorme, não tem?
no rio ela está muito poluída. O Rio Iguaçu é considerado um dos rios mais poluídos do Brasil. Então, imagine quanto processo químico essa água passa para chegar até a nossa casa, né? Passa por um processo muito de química, né? De toda uma de todo um trabalho ali, né? Com cloro, com outros. Não seriam nem nutrientes, né? Porque nutrientes a própria água tem, né? Mas seriam outros produtos ali químicos bem fortes para estar aí purificando a água. Muito bem. Será que a água chega 100% pura na nossa casa? Não, né? Por mais que é essa água que nós usamos para lavar, para cozinhar, para beber, muitos ainda usam essa para beber, né? E para cozinhar, então pensem bem, ela não é pura e muitos usam dessa água. Olhem quanto veneno, quanto produto químico nós, né, estamos ingerindo, certo? O que é o certo estar fazendo? Comprando água potável, né, água mineral, ou então vindo até a igreja ucrânia e levando a água do poço artesiano para casa. Essa água do poço, essa sim, é 100% pura, né? A água que vem que vem da rua para nossa casa, ela não é pura e não é saudável. Combinado? Então vocês vão ler esse texto aí, tá? E vão fazer a atividade 1 e 2 da página 160 lá no caderno. Então, qual é o primeiro sistema de abastecimento da água do Brasil? Tá bem fácil essa aqui no livro e a prof já deu aqui uma pincelada, né, na resposta. Onde a maioria da população obtinha água, já dei alguns exemplos ali também, né, está bem facinho. Como a água coletada desses locais era transportada até a moradia. Então, nessa questão ali, vocês vão observar ali na página 60, a primeira imagem, carregadores de água, que é a pintura, litografia de Johann Moritz, de 1835. Como que essas pessoas carregavam a água, então? Bem fácil, né? Vocês vão olhar na imagem ali e vão conseguir responder bem de boa, tá certo? Então, o sistema de abastecimento, o sistema básico, é o conjunto de medidas que visam preservar a saúde da população por meio de serviços que garantam o sucesso e a água encanada e a coleta e tratamento de esgoto, por exemplo. Então, olhem só, o saneamento básico é mantido com dinheiro de arrecadações de imposto de renda, de impostos e taxas que a população paga ao governo. Por isso, a responsabilidade por esse serviço é dos governantes. Por isso, todas as pessoas têm direito a ele. Então, olha só, quando chega a fatura de água em casa, lá está uma cobrança de tratamento, né, de rede de esgoto, tratamento da água, né? Então, olhe como a verdade deveria ser outra, né? Se nós pagamos por esse serviço, nós pagamos a taxa de uso, né? Digamos lá, eu não sei, não lembro hoje quanto que tá a taxa de água hoje, mas digamos que esteja R$35. Então, quem não usa os 10 mil litros cúbicos da água vai pagar os R$35, tá certo? Só que tem a taxa de esgoto, tem a taxa de lixo, tem o tratamento da água e se pede algum outro serviço que venham fazer na casa, ainda tem uma taxa de serviço, né? E aqui no livro diz que todos deveriam ter o direito a ele, todos têm o direito de água encanada, né? Do saneamento básico, né? Da água encanada e do tratamento de esgoto.
mas nós sabemos que muitos não têm, né? Para vocês terem uma ideia, esse tratamento de esgoto de muitas casas, o esgoto dessas casas é despejado todo no rio, né? Hoje em dia, aqui na nossa região, pelo menos, diminuiu bastante esse lixo, né, de esgoto no rio, quando a Copel pediu para que os moradores ali da região ribeirinha saíssem dali. Então, ali diminuiu bastante a quantidade de esgoto no rio. Mas não diminuiu totalmente. Então, isso quer dizer que ainda assim continua-se esse processo de esgoto, né, dentro do rio inadequado. E aí, então, a água precisa de muito veneno, né, para matar todos esses micróbios, todas essas impurezas, né, da água. E também a gente temos que pensar na questão do meio ambiente, né? Quem está sendo afetado? Os peixes, né? E olha só, nós bebemos a água. Muitos comem os peixes dessa região, tá certo? Então é uma coisa assim que precisa ser pensada bastante, porque não tem como, né? Não tem como nós estarmos ali comendo peixinhos do rio, né? O saneamento básico, então, é mantido com dinheiro. Então, nós temos que estar pagando tudo isso, né? Leia o texto e responda as questões. Então, agora você vai ler o número 3 ali, o textinho, e vai responder a questão A, B e C lá no seu caderninho, tá certo? Na página seguinte, vai falar sobre o tratamento de água. Aí, vocês vão ter um pouquinho mais, assim, a noção do que a prof estava comentando ali, né? Dessa água que é tirada do Rio Iguaçu, que é passada por um processo aqui de tratamento parecidíssimo com a imagem que nós temos aqui. É o que acontece na nossa cidade, tá? Então, o sistema de abastecimento capta a água das mananciais, como rios, lagos e nascentes, e é transportada para as estações de tratamento, para que se tornem próprias para o consumo humano, né? Então, olhem só, muita coisa aí acontece, né? Então, vocês vão ler ali para que vocês possam estar respondendo a número 4 e a número 5. Então, na número 4, ordenem as frases na sequência correta das etapas de tratamento da água. Então, ó, para isso, vai ter que ir lá no desenho, vai ter que observar o desenho que está aqui, ler o texto, observar o desenho, para que vocês possam estar ordenando essas atividades aqui. Combinado? Senão vocês não conseguirão fazer. Na número 5, reúna-se com os colegas para fazer o experimento a seguir. Depois responda as questões. Prestem atenção, vocês não vão se reunir com colegas, mas vocês em casa conseguirão fazer de boa essa tarefa. Então, vocês vão precisar de um frasco transparente, pode ser um potinho transparente, pode ser um copo, pode ser alguma coisa transparente, tá? Uma colher, água e terra, tá? Terra do jardim, terra preta ou se tiver aquela vermelha, tá? Então, vamos fazer ali, esperar 20 minutos, conta lá no reloginho, tá? E observe como está a mistura. Então, vocês vão fazer esse experimento, vão observar e depois que vocês fizerem isso, vocês vão colocar lá o que aconteceu ao misturar a terra de jardim com a água. E depois de 20 minutos, o que aconteceu ali então? Tá certo? Então, vocês vão responder. Que etapa do tratamento da água se assemelha ao que aconteceu no experimento? Essa vocês vão conseguir responder depois que vocês lerem, então, um texto aqui da página 162, ok? A decantação está relacionada à densidade, uma das propriedades dos materiais. A densidade é definida pela capacidade de um material flutuar ou afundar na água. Explique com suas palavras o porquê dessa relação.
Então, essa questão aqui, a letra C, vocês não precisam estar fazendo, porque a prof vai dar uma explicação assim nela e responder junto com vocês na próxima aula, combinado? Depois que vocês fizerem isso, vocês estarão livres para estar brincando, para estar postando as fotos para o prof no privado, tá? E para serem felizes como crianças, tá certo? Um grande beijo, um grande abraço. Conto com a atividade de vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.